E chegou o dia 8 e cadê o golpe? Mas cadê o golpe de Estado do Bolsonaro? Me avisaram que hoje, dia 8 de setembro, todas as estradas do Brasil estariam fechadas, que os caminhoneiros não poderiam passar, que teria bloqueio, que os caminhoneiros estavam com o Bolsonaro, que os evangélicos também iam fechar todas as igrejas, que teriam um acampamento em Brasília por 30 dias e que iam tirar os ministros do STF à força. Hoje não teria trabalho no STF. E cadê? Cadê o golpe que me avisaram? Cadê? Comenta aí onde você acha que tá esse golpe, porque ó, no Brasil não tá. Deu tudo, absolutamente tudo errado pro Bolsonaro. Mas a parte que mais deu errado foi o seguinte. Primeiro, o Bolsonaro não ganhou um apoiador ontem. Ele não ganhou nenhum apoiador. Você acha que alguma pessoa que tinha dúvida se gostava do Bolsonaro ou não, passou a gostar do Bolsonaro ontem? Não. Para piorar, o Bolsonaro conseguiu fazer dois discursos. Um discurso de 10, 15 minutos e outro de 20 minutos no máximo. Ele prometeu que ia falar 40 minutos em São Paulo e 1 hora em Brasília. Só pra você ter ideia, ele não falou nem um terço do tempo que ele prometeu falar. E ele não falou um segundo sobre a inflação altíssima, sobre a pobreza do Brasil, sobre o desemprego ou, pior, sobre soluções sobre isso. Pior pra ele, não pra gente. Ele não falou sobre nada disso. Só falou sobre as pautas lá do núcleo pequeno bolsonarista. Péssimo pra ele. Ele não ganhou um apoiador ontem. Perdeu muitos. Só que o Bolsonaro não perdeu apoiadores no grande povo só. O Bolsonaro perdeu apoiadores que importam, perdeu apoiadores no Centrão, no Congresso Nacional e ele traiu o Arthur Lira. O Bolsonaro ele tinha garantido para o Arthur Lira que ele não falaria nunca mais no voto impresso, que após esse assunto ser decidido pela Câmara dos Deputados, ou seja, pelo Congresso Nacional, que é quem tinha que decidir, esse assunto jamais voltaria à pauta. E o Bolsonaro não apenas traiu o Arthur Lira, ele traiu o Arthur Lira no discurso mais importante, que é o discurso que ele fez em São Paulo, que o Brasil inteiro estava vendo. O Brasil inteiro parou para ver o discurso do Bolsonaro em Brasília. Não o Brasil inteiro, mas muita gente parou para ver. Mas em São Paulo, estava todo mundo esperando para ver se o Bolsonaro iria, se ele seria mais golpista ou se ele iria recuar por conta do fracasso das manifestações. Ele foi mais para cima, ele foi mais golpista do que nunca, foi o discurso mais golpista dele, citou Alexandre de Moraes, prometeu não cumprir mais ordens judiciais e traiu Arthur Lira ao falar novamente no voto impresso. Vários partidos do Centrão começaram a articular ontem mesmo, ontem à noite, não esperaram nem amanhecer o dia 8, começaram a articular o fora Bolsonaro, o impeachment do Bolsonaro. Partidos que eu, Thiago, jamais imaginaria que iriam embarcar abertamente no impeachment, começaram a embarcar no impeachment. A coisa tá ruim para Jair Bolsonaro. E pior, a resposta do STF, como o próprio STF já avisou, o Luiz Fux avisou faz 2 semanas isso. Eu até mostrei o vídeo aqui, ele falou, nossas respostas não serão mais em nota, serão nos autos de processos. O STF vai responder a partir de hoje. A giripoca vai piar, o chicote vai estalar. Ó, vai ficar ruim a coisa pro Bolsonaro. Eu vou falar disso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Você quer ou não quer? Eu quero. Se você também quer ver a casa cair, se você também é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Mas agora vamos sim falar sobre como a coisa tá ruim para Jair Bolsonaro. Ó, o plano do Bolsonaro era o seguinte, ele tinha alguns planos para ontem. Ninguém sabia como seria o dia 7 de setembro. Você sabia? Obviamente não. Eu, Thiago, não sabia. Eu falava aqui mais ou menos como poderia ser, mas tinha muita coisa em aberto. Porque tinha muitas variáveis. Vai que acontece alguma coisa ou não. Pois bem, um plano que foi denunciado de antemão era o plano de que o Bolsonaro poderia tentar um atentado contra ele, um atentado fake, assim como uma facada. Principalmente no segundo discurso que ele faria em São Paulo, porque ele sabia que teria mais gente em São Paulo. O bolsonarismo investiu milhões e milhões de reais para levar uma multidão a São Paulo. E foi um fracasso muito grande. Eles não esperavam tão pouca gente, esperavam no mínimo 1 milhão de pessoas e foram, segundo a polícia militar, não sou eu, Thiago, é a polícia. A polícia disse que foram 120 mil pessoas em São Paulo. É um fracasso muito grande. Eu, Thiago, esperava 1 milhão em São Paulo e 500 mil em Brasília. Em Brasília, a polícia disse que foram 100 mil. Em São Paulo, 100 e poucos mil. Olha, no momento do discurso do Bolsonaro, 120 mil. Ruim, muito, muito ruim. Tá, aí o Bolsonaro, ele mostrou que ele tá fraco e tudo mais, só que no primeiro discurso ele ameaçou o STF. Ok. Até então, interlocutores do Arthur Lira, gente que passou o dia inteiro junto ao Arthur Lira, eles disseram, olha, pro Arthur Lira não tinha problema nenhum. Claro, o cara tá roubando, ele tá roubando bilhões. Então pra ele não tinha problema nenhum. Ameaçou o STF, mas não citou o nome do STF, tudo bem. Ele falou que há outros poderes que estão extrapolando, esses poderes vão ter que se regular, senão faremos alguma coisa que nós não queremos. Ou seja, a gente vai ferrar com eles, não queremos, mas vamos ter que ferrar com eles.
Esse foi o discurso do Bolsonaro. Aí, chega em São Paulo, e o que faz o Bolsonaro? Ele cita o STF nominalmente, fala Supremo Tribunal Federal. Aí ele cita o Alexandre de Moraes, aí ele promete que não vai cumprir ordens judiciais do Alexandre de Moraes. E veja bem, até o momento não teve nenhuma ordem judicial do Alexandre de Moraes direcionada ao Bolsonaro. Então ele fala isso só para provocar. Você vê a falta de estratégia, o tiro no pé. Não precisava falar isso. Se o Alexandre de Moraes tivesse dado 100 ordens judiciais para o Bolsonaro e ele tivesse cumprido todas elas, e ele falasse agora, ó, não vou mais cumprir, hein, parou. Ok, ele tá fazendo uma ameaça, é uma ameaça burra, é um baita de um tiro no pé, mas pelo menos ele vai mudar alguma coisa na situação atual. Ele estava cumprindo as ordens, não vai mais cumprir. O problema é que nenhuma ordem do Alexandre de Moraes foi direcionada ao Bolsonaro. Então ele cumprir ou descumprir não muda nada. Assim, literalmente não muda nada. Só que tem um problema. Politicamente, não é literalmente. Politicamente muda, e não muda pouco não, muda muito. E aí, logo depois disso, ele começa a atacar o sistema eleitoral, falar que não confia na urna eletrônica, ataca o Barroso, ataca o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Aí ferrou. Aí desandou a maionese completamente, e aí, pela primeira vez, um dos interlocutores que estava com o Arthur Lira diz a toda a mídia, e aí eu não sei se toda a mídia tem a mesma fonte ou são fontes diferentes. Eu vou imaginar que é uma fonte só, mas podem ser várias fontes, porque geralmente são várias fontes. Dizem o quê? Que o Arthur Lira, pela primeira vez, ele pensou, peraí, não dá mais para ficar apaziguando o que esse cara faz. Não dá mais, esse cara é completamente sem noção e não dá mais, não vale a pena continuar aqui no governo dele do jeito que tá, a coisa vai ficar feia para ele. Primeira vez que isso acontece. Tá, enquanto isso acontece, partidos que votaram 17 estavam com Bolsonaro pelo menos desde o primeiro turno da eleição, como PSDB, PSD e até o MDB, começam a se reunir e articular o impeachment do Bolsonaro. O PSDB, vamos lembrar, Bolsonaro, vamos lembrar do Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, estava sempre com Bolsonaro, abraçado. Ele era um dos maiores bolsominions do Brasil em 2018. O Bruno Covas faleceu, mas também era um dos quadros importantes do PSDB, foi prefeito de São Paulo, estava sempre com Bolsonaro tirando selfie. O cara era bolsonarista roxo em 2018 e o PSDB começou a mudar, até que chegou o momento em que eles fingem que não são bolsonaristas e que nunca foram bolsonaristas. Bom, hoje em dia não são mesmo, mas fingem que não é com eles. Não, a gente não ajudou a eleger o Bolsonaro. O PSDB convocou uma reunião extraordinária para fechar a questão do impeachment. O PSDB tem 34 deputados, ou 33. Muda sempre o número de deputados do partido, vai mudando. 34, 33, por aí. O PSD também tem 34 deputados. O PSD é o partido do Kassab. O PSD, até o Kassab estava articulando, ainda está articulando o Rodrigo Pacheco como presidente da República, como presidenciável e tudo mais. Então já está embarcando no Fora Bolsonaro faz tempo. Mas na Câmara dos Deputados, pelo menos no Senado tá. Na Câmara dos Deputados não tá. Agora embarcou. Agora falaram, a gente tá pensando em embarcar no impeachment. O MDB também. Para você ter ideia, o líder do governo Bolsonaro no Senado é o Bezerra. O Bezerra é do PMDB. MDB agora. Sempre mudam de nome, né? Os bandidos. É do MDB. Também o líder do governo Bolsonaro no Congresso é do MDB. Quer dizer, tem muita gente do MDB no governo Bolsonaro, assim como tem gente de oposição, como o Renan Calheiros é do MDB e a oposição. Tem outros, a Simone Tebet também. Mas o MDB está querendo fechar agora a posição contra o bolsonarismo. E vários líderes do Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira, do Arthur Lira e do Ricardo Barros, começaram a fechar a posição contra o bolsonarismo por conta do golpismo dele ontem, do discurso dele de ontem. Uma coisa vai ficar feia para Jair Bolsonaro. Mais do que isso, tá todo mundo esperando a resposta do STF. Thiago, eu vou falar, eu não espero nada assim de discurso do Fux hoje, até porque o Fux falou que vai responder no discurso de hoje. Mas o Fux falou uma coisa faz 3 semanas, foi a primeira vez que falaram, até porque não é um texto do Fux, ele falou representando toda a STF, e que ele cumpriu o que ele falou. Não dá para falar que o Fux não cumpriu, ou que o STF, no caso, que o Fux é só o porta-voz, porque ele, por acaso, ele é o presidente do STF hoje, mas podia ser qualquer outro. Enfim, o STF prometeu que as respostas ao Bolsonaro viriam nos autos de processos, não viriam mais por notinhas.
A partir daquele momento, o Fux até fez um aviso na sexta-feira passada, agora sexta-feira, fez um aviso, ele falou, olha, todos que cometerem atos vão responder pelos seus atos. Ponto final e acabou. O Lewandowski fez o aviso antes, falou, olha, policiais, tava todo mundo com medo de motins nas polícias militares, não houve, olha essa coisa. Todo mundo ficou com medo, e não houve. E o Lewandowski avisou, ó, quem cumprir, quem fizer algum crime, mesmo sendo militar, está no código militar. Se for crime a ordem e você cumprir, você está cometendo crime também. Quer dizer, o Lewandowski deu o caminho das pedras para prender militares, prender o Bolsonaro, prender quem quer que seja, e o Luiz Fux avisou, quem fizer vai responder. Aqui o carro de som lá em Pernambuco. Não ouve a ciência, não olha pro seu corpo. Um ano de pandemia e troca isso de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa a própria sorte. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. Tudo despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é para Bolsonaro. Fora Bolsonaro, meu país é você. Fora Bolsonaro, nada contra você. Fora Bolsonaro, meu país é você. Fora Bolsonaro, nada contra você. Tá aqui em Ibimirim, Pernambuco. Ó, a gente tá indo pra cima do desgoverno Bolsonaro. É o que eu falei, ó, muita gente com medo. Enquanto isso, a gente tava lá já organizando adesivas que a gente fez ontem em Goiânia. A gente distribuiu adesivos fora Bolsonaro e indo pra cima deles, porque aqui no Plantão Brasil, eu vou te falar, aqui não tem medo. Mesmo quando o Bolsonaro fingia que era a maioria, quando tinha muita gente da esquerda falando, nossa, Thiago, a gente vai ser morto, eles são a maioria. Lá em 2019, faz 2 anos, eu já falava, a gente vai pra cima deles. Temos que ir pra cima, não existe a tática possível, seja tática de guerra, tática de futebol, de basquete, de voleibol, de qualquer coisa na vida. Não existe tática possível em que você pensa que você vai ganhar sem você ir pra cima do adversário. Tem que ir pra cima. Então aqui nós vamos pra cima deles. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro e no primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay, as minhas outras redes sociais também. Siga-me nas outras redes. Quanto mais seguidores, mais força a gente consegue ter, mais alcance a gente tem. Vamos pra lá, aproveita, pra cima deles, aproveita e se inscreve. Falou!